Tudo no jeito! Estamos aqui começando a nossa live do final de semana! Hoje eu vou falar pra vocês sobre ansiedade e distração no final de semana. 7 passos, 7 perguntas que a gente pode fazer pra resolver isso e parar de ficar desanimado na próxima semana, né? Resolve isso no final de semana e no começo da outra semana a gente entra pilhadaço. Tá ligado? Vamos só esperar aí pra ver se entra alguém. Carlos Henrique, seja bem-vindo. Colocar o tema da live aqui, esperar ver se chega mais alguém aí e aí a gente já começa, beleza? O tema da live é ansiedade e distração no final de semana. Final de semana. Aí vou fixar aqui pra gente. Michael Marinho, seja bem-vindo. E aí a gente já mete bala e começa o negócio aí. Shows! Minha câmera tá meio embaçada, não? Tá de boa? Dá pra carregar o negócio? Acho que dá, né? Só esperar mais 2 minutinhos aí. 2 minutinhos não, esperar mais uns 2 minutinhos mesmo e aí a gente começa. Beleza? Fala, Vitória. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai dar 7 passos aqui pra gente acabar com a ansiedade e distração nesse final de semana para já bem poder começar a nossa semana que vem. Eu vou tentar limpar aqui a câmera, tenham paciência aí, só um instantinho. Tá, limpar a câmera aqui. Vamos ver como é que fica. Melhorou alguma coisa? Melhorou, né? Aê, garoto! Já ficou mais bonitinho, mas tá muito saturado, eu acho assim, mas... enfim. Tá bom, vamos começar aqui o negócio. Vai ser rápido a live hoje, tá bom? Não vai demorar nem meia hora, a nossa conversa vai ser rápida e bem objetiva. O negócio é o seguinte, eu tenho um desafio pra vocês realizarem nesse final de semana. O desafio consiste em vocês responderem 7 perguntas e por meio da resposta dessas perguntas, vocês já vão ter um itinerário para melhorar qualquer tipo de ansiedade e distração que vocês tenham nos seus trabalhos devidos durante a semana. Você, tentando melhorar isso durante a semana, você vai chegar no próximo final de semana já imunizado. Essa é a imagem simbólica que eu vou usar aqui hoje da imunização. Nós vamos imunizar a sua mente de qualquer tipo de ansiedade, distração, falta de atenção, pra gente depois disso a gente ir pensar em, sei lá, uma imunidade da alma ou uma imunidade até mesmo do corpo. Maravilha? Beleza. Então o negócio é o seguinte. Quando a gente pensa em ansiedade e distração, a gente tem que realizar um diagnóstico aí, né? Beleza, e tem aquele diagnóstico que a gente vai em centros clínicos, vai para profissionais formados com certificado, aquelas paradas todas, e tem um diagnóstico que a gente pode fazer a gente mesmo por nossa própria conta, tá ligado? E esse, no fundo, é o que realmente vai importar, que é o chamado de... é o explorar o porquê. É o chamado de autoconhecimento. Todo tipo de conhecimento é um autoconhecimento. Tipo, não tem como algo realmente fazer parte de você, do seu ser, do seu escopo de coisas aprendidas, de coisas a se realizar, de coisas que você vai poder falar, eu sei fazer isso, e essa coisa não tem como ser tudo isso e não ser autoconhecimento ao mesmo tempo, tá ligado? Então, mesmo se você for procurar esse tipo de instalação profissional e afins para ansiedade e distração, tudo que eles forem te ensinar, você vai ter que aprender aquilo como um meio de autoconhecimento. Como eu disse nos meus stories na semana passada, eu já defini autoconhecimento lá. Eu falei, primeiro autoconhecimento é tentar conhecer a si mesmo e conhecer a Deus. Depois é tentar conhecer o resto aí fora. Maravilha? Só que aqui nós estamos sendo objetivos. Então eu vou focar essa questão aqui em 7 perguntas e aí a gente já fecha esse problema. Maravilha? O negócio vai ser o seguinte. Eu vou ler cada uma das perguntas aqui com vocês. Vocês já vão começar a meditar sobre elas. E em seguida eu vou fazer alguns comentários gerais sobre elas e como que essas perguntas estão relacionadas. Maravilha? Respondendo a essas perguntas, a gente depois vai conseguir centralizar a nossa energia vital, a nossa energia de trabalho, que a gente tem uma certa quantidade de energia todo dia que a gente acorda, a gente vai centralizar ela para resolver esses tipos de problemas que nos trazem esse tipo de ansiedade e distração. Maravilha? Então,
Essas 7 perguntas vão ser as perguntas que vão nos direcionar para a causa desses problemas. Primeira pergunta que pode ser causa de ansiedade, distração, de falta de atenção durante o nosso fim de semana, que a gente já quer resolver aqui para já começar a próxima semana bem. É o seguinte, a pergunta que você deve fazer, primeira pergunta é: você tem dificuldade para organizar as suas tarefas? Você tem dificuldade para pensar o que eu tenho que fazer hoje? E melhor ainda, você tem dificuldade para, se você chegar à noite, já ali perto do seu horário de dormir, você tem dificuldade para imaginar, para conseguir listar as tarefas que você tem que fazer no dia seguinte? Porque isso é essencial, tá certo? Essa é a primeira pergunta, já eu comento mais sobre ela. Mas vai pensando em sim ou não aí na sua cabeça, beleza? Se você não quiser ficar preocupado em anotar agora, caralho, tô perdendo esse negócio, depois eu vou mandar um resumo dessas 7 perguntas compacta nos stories também. Maravilha? Pergunta 2. Eu fico adiantando as minhas atividades até o último momento para realizá-las? Que é a velha questão da procrastinação, né? A procrastinação é um negócio interessante porque quando a gente fala essa palavra, a gente parece que tá tentando suprimir a palavra preguiça aí no meio, mas quando a gente para ver, para analisar, para ver as situações, tem muitos outros fatores aí dentro dela, tá bom? Então vamos focar esse fator da procrastinação nesse momento com uma pergunta: eu estou adiando as minhas atividades até o último momento? Isto é, eu tenho que fazer algo, eu sei que eu tenho que fazer algo, e eu até tenho às vezes um prazo limite para fazer, tá certo? Mas aí a gente deixa o tempo passar para fazer só um prazo limite. Aí o que acontece? A gente fica doido, velho, doido de ansiedade. Às vezes a gente não tá preparado para aquilo, não tá preparado para aquela pressão toda, e a gente acaba com o quê? Acaba por se distrair com outras coisas, porque não tô aguentando, tá doendo muito e tal, eu vou dar uma voltinha na rua. E aí tu vai e não volta mais, não consegue terminar a porra da atividade. No outro dia tu tá frustrado, pensando que tu é um merda, pensando que tu nunca vai ter resultado na tua vida, tá ligado? Então essa é a nossa segunda pergunta. Terceira. A terceira é do caralho, velho. Mas ela pode resolver muitas coisas na nossa vida, muitas coisas mesmo. Não sei se vocês viram os stories do Ítalo. Ontem à noite ele estava numa zoeira danada lá sobre servir, ser forte, não encher o saco, né? Mas eles focaram principalmente em trabalhar e não encher o saco. Nessa terceira pergunta aqui é a seguinte: eu reajo, as minhas atitudes e as minhas opiniões são simples reações de forma imediata às outras pessoas, sem considerar se a gente está reagindo de forma correta? Isso é uma pergunta matadora para quem tem, digamos assim, um temperamento mais quente, né? Porque às vezes a gente já quer responder as coisas na lata, quer ser muito pontual, e às vezes a gente não está considerando todo o contexto da questão para, sei lá, ficar dando um pitaco, tá ligado? Então, essa é uma questão extremamente importante também pra gente acabar esse tipo de distração. Se a gente ficar reagindo ao mundo ao tempo todo, à conversa das pessoas ao tempo todo, e ficar reagindo de forma muito agressiva, o que vai acontecer? A gente vai arrumar problema. A gente vai arrumar mais problema do que a gente já tem. Arrumando mais problema, o que vai acontecer? A nossa atenção vai ficar dividida. Então, tu tem atividade pra resolver no dia a dia, tu tem as tuas obrigações pra realizar todo dia, mas aí tu não vai conseguir estar ali presente naquele momento realizando a tua atividade. Por quê? Porque tu tá pensando na briga que tu teve no dia anterior. Porque tu tá pensando nas pessoas que estão com ódio de você, que estão com raiva de você, por causa das merdas que você fala, sem pensar. Tá ligado? Eu já entrei em muita furada por conta disso, e isso acaba com a nossa atenção. Isso gera distração pra gente até umas horas, tá ligado? Eu não queria que vocês passassem por isso, então responda essa pergunta também com sinceridade. Quarta pergunta. Extremamente importante pra gente aqui, que nos dias de hoje tá se relacionando com a internet, essas paradas todas. Eu tenho intolerância ao tédio. Como é que a gente pode definir esse tédio e essa intolerância? O maluco ali do outro lado da rua, ó. Tu vai doido. Enfim. O negócio é o seguinte. Às vezes a gente tá fazendo uma coisa, fazendo outra, e de repente às vezes até a gente pensa, caralho, mais tarde ou depois do almoço eu vou sentar, vou assistir aquela porra daquela aula que eu não assisti durante a semana, e tu vai ver a porra da aula, tem mais de 2 horas de duração, e tu não aguenta 15 minutos sentado
assistindo um negócio da aula, véio. Tu começa a se distrair, tu começa a ficar entediado, professor fala devagar, a matéria é chata, tu não tem interesse naquilo. Às vezes tu nem precisa da porra daquela nota mesmo, mas, enfim, tem uma espécie de tensão por detrás de tudo isso, te causando tédio. O que tu faz? Tu vai procurar qualquer outra coisa pra fazer. Tu vai na cozinha encher o saco da tua mãe, vai no quarto do teu irmão encher o saco dele também, pra não ter que ficar prestando atenção naquela aula. Esse é um outro aspecto, mano, que mata a vida, mata as atividades de muita gente também. Beleza? Intolerância ao tédio. Não deixe isso acontecer com você. Qual a próxima pergunta? Quinta pergunta. Eu busco qualquer coisa pra fazer no Instagram ou no YouTube quando a gente tá realmente sem nada pra fazer. Então a pergunta anterior, a intolerância ao tédio, ela quer dizer tanto quanto aos momentos de ócio, quanto aos momentos que a gente também tá fazendo alguma coisa, mas continua entediado fazendo alguma coisa, beleza? Essa pergunta aqui é a quinta pergunta, com relação às redes sociais de forma geral, é quando a gente realmente está naquele tempo livre. E aí a gente pega o nosso tempo livre, pega a nossa preciosa vida, porra, a gente já dorme. Um terço do tempo do nosso dia a gente já passa dormindo. O outro terço do tempo a gente tem que passar obrigatoriamente trabalhando em alguma coisa para poder sobreviver ou para ter alguma perspectiva de vida no futuro. Sobra o quê? Sobra um terço para você gastar com o que quiser. Aí você vai gastar se distraindo com merda no YouTube ou no Instagram, ou vendo Reels, os caralho, uns negócios mó aleatórios. Ou então vendo as coisas aleatórias das 2.000 pessoas que tu segue. Isso mata a nossa distração. E tudo que mata a nossa distração, que divide a nossa atenção, no fundo, vai ter como consequência última a ansiedade. Vai estar gerando ansiedade. Vai estar trabalhando ali com a sua glândula suprarrenal na produção de cortisol, tá ligado? Vai fuder com o teu sistema imunológico depois. Ansiedade é um negócio do caralho. A gente vai matar isso hoje aqui com só mais 2 perguntas para nós finalizar. Beleza? Próxima pergunta, sexta. Quantas vezes eu me distraio no meio de uma página de leitura? Aqui eu usei o exemplo da página, mas a gente podia usar o exemplo de qualquer outra coisa. Até mesmo assistindo uma aula ou conversando com alguém. Enfim, só não dá pra considerar isso aqui mesmo, sei lá, conversando com alguém no ônibus, no meio da rua. O ônibus é um lugar inóspito, o meio da rua é um lugar inóspito, qualquer pessoa pode te atacar a qualquer momento. Você não tem uma faca, você não tem uma arma, você não sabe artes marciais e qualquer pessoa pode ir te assaltar, fazer o que quiser. Enfim, que esse é o nosso Brasil. E aí realmente a gente tem que estar... Se a gente está interagindo com alguém, se a gente está interagindo no celular, tem que estar antenado, prestando atenção nas outras coisas também. Mas, quando a gente está dentro de casa, focando em uma atividade, focando em algo específico para a nossa vida, que a gente sabe que vai ter um fim último bom, ler uma página de leitura, assistir uma aula, conversar com alguém por videochamada, alguém que a gente realmente se importe com ele, alguém que realmente se importe com a nossa vida. E aí a gente acaba se distraindo. Ou seja, a gente deveria estar ali naquele lugar e a gente acaba escapando. Essa é uma espécie de ansiedade. Então tu tá aqui conversando com a pessoa, tá ligado? E tu tá, sei lá, tu demonstra a tua ansiedade tremendo as pernas. Tremendo as pernas. Ou então, fazendo assim, batendo assim na mesa, batendo assim nos lugares, nas coisas, tá ligado? Véi, para com isso. Toda vez que tu se vê em alguma situação, em alguma atividade, seja, sei lá, digitando, passando feed ou conversando com alguém, e tu começar a tremer a perna assim, isso é uma demonstração de ansiedade. Maravilha? Então, tente se controlar nesse momento. Use esse conhecimento a teu favor. Tu já sabe, tô te falando que isso é um problema de ansiedade. Como é que aí você resolve ele retroativamente? Você tem consciência que isso é um problema de atividade, de ansiedade, então você vai tentar parar de tremer a perna justamente para não ter o problema de ansiedade, beleza? Você vai se controlar, vai controlar o seu próprio corpo. Se você não consegue controlar o seu próprio corpo, que é os seus sentidos sabem que eles estão se tremendo, seus sentidos vão acusar, você sabe que você vai estar ansioso naquele momento. Se você não controlar a sua ansiedade por meio do seu corpo, você não vai controlar a ansiedade por meio da sua mente, um negócio que tá rodando só aqui dentro e às vezes não se manifesta no corpo também. Da mesma maneira, você não vai conseguir controlar, sei lá, algum problema espiritual que você possa vir a ter também, sem a ajuda de pessoas realmente maiores de terapias de algum outro nível. Beleza? Essa foi a pergunta 6. Pergunta 7 agora. Pergunta 7.
Você fica, quando você tem alguma distração, quando você tem alguma frustração, quando dá merda em alguma atividade no seu dia, como é que você reage a isso? Você fica choramingando isso o resto do dia, tá? O exemplo mais próximo que eu tenho disso foi justamente eu assistindo a live balançando a perna, tá vendo, velho? A gente tem que controlar isso aí, tá ligado? Velho, Vamos explorar mais esse assunto aqui antes da pergunta 7, beleza? Porque é realmente importante isso. Isso é realmente um aspecto doentio, assim, que a gente tem que olhar pra isso nos nossos dias e bater o diagnóstico na pessoa e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor mesmo, tá ligado? Eu comecei a perceber que eu comecei a ter esse problema em 2016. Antes dos meus 16 anos de idade, eu nunca tive esse problema, eu juro pra ti. Aí eu te pergunto, o que aconteceu dos 15 pros 16 anos de idade na minha vida? O que foi que aconteceu? Eu ganhei um celular e comecei a interagir nas redes sociais. Foi isso que aconteceu, tá ligado? Eu já expliquei na live que eu fiz lá no começo do ano, na Semana do Coração Estudante, como é que é o mecanismo hormonal que essas porras acontecem, tá ligado? Tu tá passando feed, algo te estimula, tu gera dopamina, e aí tu fica, tipo, viciado na porra daquela dopamina, e aí tu quer ficar procurando mais o feed, e aí tu não acha, e aí tu começa a se distrair com todas as coisas, tu fica ansioso, tá ligado? Vai ter uma pergunta boa no Savete, não. Tu fica ansioso. Aí tu percebe, e aí, quando eu comecei a perceber isso em 2016 em mim, eu já dei logo conta de perceber da onde que isso estava vindo. E o que isso significava? Que significa ansiedade. E eu comecei a olhar para as pessoas ao meu redor. Eu via minha mãe tremendo a perna, as minhas irmãs tremendo a perna, as minhas colegas na escola tremendo a perna. Mano, tava todo mundo morrendo de ansioso e fingindo ser feliz, tá ligado? E, tipo, mexendo no celular, viciado, um negócio assim, não para, a pessoa não para, tá ligado? Mano, por isso que às vezes a gente pensa, caralho, eu vou fazer o exercício de rezar um texto. Aí tu vai rezar o texto, tu se sente que tá distraído. Tu se sente incomodado com aquilo. Ou então tu não sente a presença de Deus ali, digamos assim. Ou então tu começa a pensar, caralho, velho, tô rezando aqui, tá uma merda. A Nossa Senhora não quer nem me escutar. Nunca vou ser atendido às orações desse texto aqui. Mas perceba, vai ter um valor meritório quanto ao sentido religioso nesse texto. De qualquer maneira vai ter, tá bom? Mas tem também, se você quer sentir alguma coisa, quer ter certeza de que você realmente vai estar ganhando alguma coisa com aquilo. E aí tu pode ter esse tipo de pensamento também. Pô, eu tô ganhando alguma coisa no valor espiritual. Não sei bem o que é e não sei bem quanto é, porque realmente, pô, tu tá rezando o texto distraidamente. Mas tu tá ganhando outra coisa aí que é menor, mas é essa questão da ansiedade. Pô, tu conseguir rezar 50 Ave Maria uma atrás da outra, tu tá controlando a espécie da tua ansiedade. Porque, velho, dá vontade, a vontade que dá é tu rezar 5 e sair, velho. Fazer qualquer outra coisa, tá ligado? Por isso que a galera acha muito mais fácil, por exemplo, rezar o texto enquanto tá na rua, enquanto tá em movimento. Tipo, rezar o texto enquanto tá num ônibus indo pra faculdade. Por quê? Porque ali a gente na verdade, não tá rezando texto com real intensidade. A gente não tá rezando texto realmente meditando nas coisas. Não, a gente só tá passando a bolinha e se distraindo com uma coisa ou outra, olhando pra um lado e outro, se preocupando com essa segurança, tá ligado? Então, quando a gente reza o texto dentro da nossa casa, por mais que, sei lá, a gente não tá sentindo a presença de Deus, não tá sentindo a presença de Nossa Senhora, mas saiba que você tá ganhando força nesse aspecto da blindagem imunológica da mente para a ansiedade. Maravilha? Aí a Rosana tá confirmando aí o negócio. Tá, beleza? Então, essa foi... Vamos terminar aqui a sexta pergunta. Foi isso. Agora, voltando para a sétima pergunta. Se a gente fica choramingando, frustração pelo resto do dia. O segredo aqui que a gente tem que pensar é o seguinte. Você livrou uma frustração. Aí você é melancólico, você tem a propensão de passar o resto do dia pensando nisso, o resto da semana pensando nisso, o resto da sua vida pensando nessa porra que aconteceu. E aí, essa porra não sai da tua cabeça, tá ligado? Tu começa a se distrair, tu começa a ficar ansioso pensando nisso também, com a frustração que te fizeram, que às vezes a pessoa nem sabe que te fez que a pessoa nem sabe que te fudeu em algum aspecto da vida, tá ligado? Eu mesmo já percebi, né, nesse aspecto de, porra,
ver um problema, se questionar sobre o porquê desse problema e buscando as causas e buscando resolver essas causas, a gente chega nessa espécie de autoconhecimento. E eu percebi que eu tendo esse pezinho no sanguíneo, esse aporte sanguíneo exacerbado, eu às vezes fodo com alguns aspectos da vida de alguns dos meus colegas melancólicos mesmo, e às vezes eu nem percebo, tá ligado? E aí no outro dia que eu vou pensar sobre o assunto, eu falei, caralho, velho, mas eu falei aquilo pra ele, né? Eu não deveria ter falado, velho, eu devo ter deixado meu colega triste. E aí eu vou lá conversar com meu colega, velho, o bicho tá realmente triste, o bicho tá realmente sentindo alguma coisa assim diferente com relação ao relacionamento que ele tem comigo, tá ligado? E aí, meu, às vezes eu sou obrigado a pedir perdão mesmo, né, mano? Pô, eu acabei... às vezes a gente acaba com um dia daquela pessoa. Então é horrível fazer isso. Pode dividir o texto durante o dia conforme a liturgia das horas. Tá aí um bom método também com relação ao texto, né? Mas o negócio é o seguinte, a proposta que eu dou pra essa 7ª pergunta, pra gente resolver isso, é a seguinte, porra, tu se percebeu frustrado, tu se percebeu sendo atingido por alguma coisa que vem do exterior. O que tu vai fazer? Tira 5 minutos, que sejam sagrados 5 minutos, no máximo 10, pra você realmente lamentar aquela coisa. Cronometra essa porra. Terminou tempo de lamentação, esquece e vai fazer o que tu precisa fazer, tá ligado? Perdoa aquela pessoa no teu coração, pede pra Deus converter ela, pede pra Deus não deixar que ela cometa aquela mesma injustiça com alguma outra pessoa, e acabou, fi, confia, vai viver a tua vida, tá ligado? Para a 7ª pergunta era isso, beleza? O que a gente tem em comum entre essas 7 perguntas? A gente tem aí, se você respondeu sim ou não, se você foi anotando aí, não sei, a gente tem um itinerário feito por essas 7 perguntas. A primeira delas é um itinerário da ordem. Porra, como é que eu vou saber quais tarefas que eu tenho que fazer se eu não anoto as porra da tarefa, tá ligado? Tu tem que visualizar as porra das tarefas anotadas, dar uma ordem pra elas e a partir disso tu começa a agir com a primeira. É apenas a ação, é apenas o trabalho que você desempenha em cima daquilo que vai dar sentido último para os teus minutos, segundos, horas e para o teu dia, tá ligado? E assim a tua vida vai ser composta pela junção desses dias. Então, novamente, ordem para depois você poder passar para a ação. Nessa questão da ação, aí tu começa a agir e de repente chega de novo nessa parte que tu tem vontade de se distrair, tu não consegue ficar ali. E aí entra a questão do foco, tá ligado? Pra questão do foco, tem outra coisa aí que vai ser um agravante, que é a questão do desconforto. Porque, beleza, tu começa a agir em uma coisa e às vezes tu quer se distrair para agir em outra coisa. Esse é um problema. O segundo problema é quando tu começa a agir e tu começa a ter um desconforto com aquilo. Um desconforto não é te chamando para agir em outra coisa, mas é simplesmente para parar de agir, para parar a tua ação. O que nós temos aí? 2 problemas que são resolvidos com a questão quando a gente pensa no nosso desgaste energético, tá certo? Todo dia a gente tem uma quantidade de energia limitada para ser usada. Então, a gente tem que realmente ter consciência disso para a gente conseguir começar e terminar uma atividade. Por exemplo, se alguém me perguntar hoje nos stories, Marcos, qual é a melhor maneira para terminar de ler um livro? Qual é a melhor maneira para ler um livro? Qual é o melhor método para ler um livro? O melhor método para ler um livro é tu começar ele pela página 1 e ir até o final, sem parar. Pronto, acabou. Tu começa e termina a porra do livro. Esse é o melhor método, tá ligado? Porque o que a gente faz geralmente? A gente começa, se distrai, vai, começa, lê outro, se distrai, vai, começa outro, tá ligado? Não dá pra viver dessa maneira, não dá pra viver nesse desconforto. Beleza? Marcos, como é que eu posso vencer a procrastinação? Me dá aí uma regra, alguma coisa pra que eu possa seguir pra vencer a procrastinação nessa questão de que, pô, a gente dá ordem, a gente sabe qual a primeira coisa que a gente tem que fazer nos dias e a gente demora pra agir. Na verdade, a gente sabe, logicamente, na nossa inteligência, acusa que a gente sabe o que a gente tem que fazer, só que a gente não começa a gerar ação pra agir. Vou dar uma dica especial aqui pra vocês quanto a isso. Vocês devem conhecer hoje as empresas que mais lucram no mercado do mundo, tá certo? A gente pode citar Google, Microsoft, e aí tem outra que está se levantando agora, que é a Amazon,
Maravilha? Quem é que trabalha com a Amazon? Quem é que administra a Amazon? É um carinha chamado, se eu não me engano, é chamado o carinha Jeff Bezos. Jeff Bezos. Ou seja, porra, se o cara chegou nesse nível, não foi recebendo herança, foi realmente construindo o império dele do zero. Você vai me dizer que esse cara não é produtivo? Mano, você vai colar nesse cara e falar, mano, me diz como é que tu faz pra ser produtivo dessa maneira, tá ligado? E aí o Jeff Bezos dá uma regra pra gente. Ele fala, ó, o negócio é o seguinte. Ele dá a regra dos 70%. Que é a regra que vai matar a nossa procrastinação. Você, às vezes, a gente faz essa ordem, a gente faz a primeira tarefa e às vezes a gente fica procrastinando porque, véi, eu não tenho certeza se eu realmente quero fazer isso aqui. Beleza, e aí, se tu for esperar ter 100% de certeza pra fazer qualquer coisa na tua vida, moleque, é provável que tu morra sem fazer nada de importante, tá ligado? Tu vai morrer como um idiota. Como diria o Ítalo. Morrer como idiota. A gente não quer isso. A gente quer morrer agindo. A gente quer morrer deixando uma marca no mundo. Então, vamos usar essa regra de 70%. Você não precisa agir só quando você tiver 100% de certeza para fazer as coisas. Age tendo 70% de certeza. Tá ótimo. Tipo, tem a metade e mais um pouquinho. Tu tem 70% de certeza que tu quer realizar alguma tarefa. Imagina só. Tu tem que se levantar todo dia de manhã às 6 horas da manhã. Aí tu acorda e vem a tentação no teu ouvido. Mas eu tenho que levantar agora mesmo? E aí você começa a conversar com a tentação ali. Eu falei, não é mesmo, né? Acho que eu não preciso levantar agora, não. Qual é o problema? Se eu vou levantar agora e se eu não levantar agora, qual seria o problema? E às vezes você fica naquela incerteza de levantar ou ficar ali mais um pouquinho curtindo a sua preguiça daquela manhã fria e deliciosa com seu soninho, etc. Mas a questão é a seguinte, pensa, velho, o que seria 100% de certeza de se levantar agora? Dar um pulo da cama e começar a agir, tá ligado? Mas às vezes a gente não tem tudo isso. Às vezes a gente pensa, tá, mas eu tenho 70% de certeza que, pô, vai ser um bom ato se eu me levantar agora e começar a fazer o café e as minhas outras atividades? Tem, maravilha, vai lá e se levanta, tá ligado? E assim, você pode usar esse exemplo pra quase qualquer escolha que você for fazer no seu dia a dia, beleza? E você para de procrastinar dessa maneira. Pô, eu tenho que assistir uma aula pra resolver um exercício que o professor infelizmente passou. E aí tu fica procrastinando naquela porra. Pensa, eu tenho 70% de certeza que eu quero fazer isso aqui. Porque se você não tiver, você não vai fazer, não vai entregar a porra daquela atividade. E aí, você vai reprovar ou não vai reprovar, beleza? Mas às vezes eu não tenho certeza se eu quero, eu não tenho 100% de certeza se eu quero. Mas eu tenho 70% de certeza se eu quero terminar essa tarefa. Se eu quero terminar o meu ano bem com essa matéria, não ficar cagando naquele cagaço da UNB de MM pra reprovado. Aí tu vai tentar se garantir no MS, tá ligado? Porque no MS tu vai estar ali garantido, teu ídolo não vai pra cima nem pra baixo. Então é isso, beleza? Só recadinho final aí pra vocês. Com essas 7 perguntas, você vai responder elas sim ou não, tá? Pensar nessa parada que nós falamos aqui na live nesse final de semana. Por quê? Por que você vai fazer isso nesse final de semana? Para começar a semana já colocando isso em prática. Pense das 7 perguntas, qual que você respondeu sim para elas, tá? Escolhe uma para você focar em resolver nessa próxima semana. Passa a semana todinha focada só em uma, vai na semana que vem, vai no sábado que vem, você olha de novo a lista de tarefas e fala, caralho, nessa semana eu foquei nessa daqui, fui bem sucedido ou não fui bem sucedido, agora vamos para a segunda, vamos tentar resolver a segunda, e aí você vai pra segunda e assim, pô, se tu tiver marcado sim para os 7 problemas, você vai passar aí 7 semanas tentando resolver esse negócio, mas não deixa os dias passarem, não deixa de você imunizar a sua mente dessa maneira, tá ligado? Respondendo essas 7 perguntas, você vai estar imunizando a sua mente de distração e ansiedade. Você vai começar a passar o seu dia a dia mais atento. Você vai começar a agir mais, a ter mais ação. Portanto, você vai conseguir visualizar os melhores resultados do seu trabalho. Vai ter mais consciência de si próprio, do que você pode fazer. E, a partir disso, a partir dessa imunização da mente, você vai conseguir ter uma melhor abertura para começar a pensar também nos outros processos de imunização, que é a da sua alma e depois o do seu corpo, beleza? Por quê? Porque a da alma, ela exige que a gente esteja consciente das coisas.
Então, se a gente não tiver uma mente bem imunizada, a gente não vai ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor pra gente poder, por exemplo, tomar vergonha na cara e, sei lá, se confessar sobre um pecado, tá ligado? E aí, se confessando sobre o pecado, seria um exemplo de, pô, a imunização da tua alma. Agora, a questão é o seguinte. Se abster de participar dos processos de imunização da mente e da alma é muito mais inconsequente do que se abster de participar dos processos de imunização do corpo. Que os processos de imunização do corpo seria, pô, realmente evitar doenças, né? E hoje em dia a gente tem essa porra aí da vacinação pra Covid, os caralho. Tá? Tem muita gente que tá se abstendo da vacinação do Covid, tá deixando, vamos deixar a poeira baixar, vamos ver como é que vai funcionar. Aqui, daqui uns 2 anos, quando essa vacina realmente tiver ok, tiver melhorada, essas paradas todas, aí a gente vai lá e toma ver como é que fica, tá legal? Tipo, o problema em procrastinar essa imunização do corpo não é quase nada em relação ao problema de procrastinar essa imunização da alma e da mente, beleza? Quero que você saia daqui com isso. Você quer ter uma imunização completa nessas 3 áreas da sua vida? Começa por essas 7 perguntas que eu passei aqui na live. Não vai ter pergunta bônus, sabe por quê? Porque 7 já é um número perfeito. Quando a gente passa para 8, a gente tem um outro simbolismo aí em cima do 8 que parte lá da dualidade do número 2, tá certo? Então a gente tem o número 1 como unidade, o próximo número representante da unidade vai ser o número 3 e o próximo número representante da unidade vai ser o número 7. Quando a gente tem o número 2, a gente tem já a oposição de 2 fatores. Quando a gente tem o número 4, a gente tem a oposição de 4 fatores, que aí forma a cruz, beleza? E o número 8 é outra oposição. Então a gente fica fechado nessas 7 perguntas, não vamos passar para 8 perguntas, para a gente ficar fechado nessa unidade 7, um número perfeito. Olha só, é isso aí. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final aqui. Perguntas, vocês querem que eu salve essa live ou não deixar ela disponível, não? Meia hora de live, beleza? É isso aí, galera. Vou encerrar aqui. Muito obrigado pela participação. Espero que todos vocês tenham gostado, beleza? E tenham aprendido alguma coisa aí. Sério mesmo, se vocês gostaram e tal, manda um feedback lá no direct pra, sei lá, eu tirar print, postar pra galera ver, beleza? E assim a gente vai indo aí, vai se animando pra fazer mais lives, entregar mais conteúdo ainda. Maravilha? Com o compadre Marcos, você mais sabido a cada dia.